Porque as doenças cardíacas, derrames, câncer e mortes prematuras continuam aumentando a cada ano e cada vez em pessoas mais jovens. E o pior de tudo é que esses números aumentam, mesmo que estejamos fumando menos, fazendo mais exercícios, nos cuidando melhor e seguindo as recomendações das autoridades de saúde. O que está acontecendo? O que realmente está nos matando? Será que tem algo que não estão nos contando? O que vocês estão prestes a ouvir vai mudar completamente a forma como enxergam sua cozinha, sua alimentação e até mesmo suas crenças sobre o que é saudável, porque tem mentido para nós. Já aviso, isso vai incomodar muita gente, mas é necessário que todos saibam. Já te disseram alguma vez que uma simples batata frita pode ser tão tóxica para o nosso corpo quanto um cigarro? Ou já ouviram por aí que o açúcar é um produto que causa muitas doenças e mortes? Se isso já parece chocante, eu conto que existe algo muito pior, que mata 10 vezes mais do que o açúcar. Ao longo da história, nunca vimos um pacto tão sombrio entre as grandes indústrias e a nossa alimentação. Estou falando dos óleos de sementes vegetais, um ingrediente que está escondido em quase tudo que comemos e está destruindo nossa saúde em níveis pandêmicos. Desde pequenos nos venderam a ideia de que esses óleos de semente são saudáveis, mas a verdade é que eles são responsáveis por um desastre de saúde em massa. E o mais alarmante é que, muitas vezes, nós médicos não estamos preparados para dar orientações adequadas sobre esses produtos. Principalmente porque, em muitas universidades, a formação médica em nutrição é quase inexistente. Hoje vou contar por que os óleos vegetais são um dos maiores inimigos da nossa saúde e o que devemos fazer para nos proteger, quais são os mais tóxicos e quais opções saudáveis existem. Para começar, quão perigosos eles realmente são. Veja bem, esses óleos são instáveis desde o momento em que são extraídos, o que significa que começam a se deteriorar e produzir substâncias tóxicas, até mesmo dentro da garrafa, antes de chegarem à sua mesa. Imagina só, esses óleos reagem muito facilmente com o oxigênio e com a luz, e esse processo gera uma série de substâncias tóxicas que não conseguimos ver nem sentir o cheiro. Essas substâncias começam a se formar muito antes de você usá-los para cozinhar. Então, mesmo que à primeira vista o óleo pareça fresco ou não tenha aquele cheiro rançoso, ele já está contaminado. Tudo isso tem um impacto direto no seu corpo, gera inflamação, danos a nível celular e, a longo prazo, doenças crônicas. E aqui estou falando de fígado gorduroso, infartos, derrames, câncer de intestino e até demência. Você sabia que 1 em cada 3 pessoas tem fígado gorduroso e não sabe? E em grande parte isso é causado por esses óleos. A solução para isso é muito mais simples do que você imagina. Já vou te contar. Mas antes, escuta isso que é importante. Por que os óleos de sementes como girassol, soja, canola e milho são tão prejudiciais? A resposta está no processo industrial que os transforma. Esses óleos começam como sementes, que até poderiam ter algum valor nutricional quando consumidas em sua forma natural, mas tudo isso se perde nas fábricas. Primeiro, as sementes são submetidas a altas temperaturas e pressões extremas para extrair o óleo. Durante esse processo, as gorduras puras e naturais, que em pequenas quantidades podem ser estáveis e saudáveis, tornam-se instáveis e tóxicas. Mas depois da extração, eles passam por outros processos em que são refinados e recebem uma série de substâncias químicas para supostamente torná-los próprios para o consumo. Mas o resultado é um líquido sem valor nutricional, cheio de gorduras prejudiciais e toxinas. E para piorar, uma vez finalizado o processo de refino, a geração de substâncias tóxicas não para, continua enquanto o óleo está armazenado na garrafa. E ouçam isso, tudo isso se intensifica e se acelera quando cozinhamos com eles. O que acontece quando usamos esses óleos para fritar? É aí que o problema fica ainda maior. Cada vez que esses óleos são aquecidos, eles geram mais e mais toxinas. Então, quando você come algo frito nesses óleos vegetais, como uma batata frita, por exemplo, em um restaurante de fast food, em termos de dano aos nossos órgãos internos, você está consumindo substâncias que equivalem a fumar um cigarro ou respirar a fumaça do escapamento de um carro. E aqui me surge uma grande dúvida. Apesar de serem mais baratos, será que realmente vale a pena continuar usando esses óleos? Já vou te contar quais são as alternativas mais estáveis e saudáveis. Agora, o que acontece quando consumimos esses óleos? No nosso corpo, os óleos de sementes produzem radicais livres e causam danos por oxidação. Ambos os processos são devastadores para a nossa saúde. Olha só, para que fique mais claro, o dano por oxidação é o mesmo que acontece na nossa pele quando sofremos uma queimadura de sol.
A pele fica inflamada e com aquele dano que é visível. Agora imagina que isso esteja acontecendo dentro do seu corpo, em cada uma das suas células, mas de forma invisível. O dano acontece em cada um dos nossos órgãos e, com o tempo, eles começam a funcionar mal. E é aí que começa uma série de sintomas inespecíficos. Fadiga crônica, dores nos músculos e articulações sem uma explicação clara. Muitas vezes isso nem aparece nos exames de sangue. Também pode acontecer um desconforto digestivo crônico sem motivo aparente. E é aqui que vem o mais preocupante. Toda vez que você consome esses óleos, seja em comida frita ou ultraprocessados, está alimentando essa inflamação crônica, que é justamente a responsável por doenças graves, envelhecimento precoce e mortes prematuras. Escutem isso! Qual é a dose tóxica desses óleos vegetais? Hoje sabemos que consumir mais de 2,5 colheres por dia aumenta o risco de morte prematura em mais de 60%, e cada colher adicional acima dessa dose equivale a fumar de 2 a 3 cigarros. Mas aqui não devemos contar apenas a quantidade de óleo que adicionamos à nossa comida, porque lembrem-se, esses óleos estão escondidos em todo lugar, misturados no que você come no café da manhã com uma omelete, um pedaço de pão, algum produto industrializado assado, também em biscoitos, pizzas, tortas congeladas. Por outro lado, o sedentarismo, o consumo de bebidas alcoólicas e o consumo excessivo de açúcar aumentam o risco de morte em 12 a 15%. Ou seja, o consumo de óleos vegetais pode ser muito pior do que consumir açúcar, beber álcool e não praticar exercícios físicos. A boa notícia de tudo isso é que, eliminando os óleos vegetais da sua alimentação, o dano pode ser completamente revertido, desde que não tenhamos sequelas graves. Mas como conseguiram convencer o mundo de que esses óleos vegetais devem estar em nossas casas? A resposta é muito simples. Isso é um negócio que hoje está nos matando. E como eles estão em todo lugar, na maionese, nos molhos e até na maioria dos restaurantes, é muito difícil evitá-los sem uma estratégia clara. Mas o problema não é só que eles estão em todo lugar, mas também que são muito baratos, não causam alergias e nos venderam a ideia de que podem ser reutilizados. Tudo isso faz com que o produto seja ideal para a indústria alimentícia. Mas o que é ideal para eles muitas vezes é um desastre para a nossa saúde. O que vocês podem fazer para se proteger? Vou dar 3 conselhos. Primeiro, evitem tudo que contenha óleo de sementes vegetais. Aprendam a identificar os produtos que os contêm. Leiam os rótulos com atenção. Segundo, escolham óleos mais saudáveis. Prefiram alternativas como azeite de oliva, óleo de abacate, gergelim, extra virgem. Esses são os melhores. Mas atenção, não devem ser aquecidos. Devem ser consumidos frios. 1 colher de sopa no prato quando já estiver pronto na mesa. Essa é a dose medicinal para reduzir o risco de doenças cardíacas e mortes prematuras. Outra opção muito boa é o óleo de girassol autoleico. É uma variedade de óleo de girassol que é produzida especificamente para ser saudável. É comparável ao azeite de oliva extra virgem. Agora, se vocês querem evitar que a comida grude quando cozinham, quais seriam as melhores opções? E aqui eu recomendo a manteiga clarificada ghee ou o óleo de abacate ou de oliva virgem, não o extra virgem, porque o extra virgem queima facilmente. E o que acontece com a gordura animal, como a de porco? No Dr. Beller, não recomendamos como primeira opção, porque também queima muito facilmente. Com apenas 160 a 180 graus, já começa a liberar substâncias tóxicas e produzir radicais livres. As outras opções que mencionei são mais estáveis, suportam temperaturas mais altas e, além disso, são mais saudáveis. Recomendo deixar a gordura de porco ou a banha para ocasiões especiais, mas de jeito nenhum usar todos os dias. E o terceiro conselho é evite fritar os alimentos, não importa qual seja o óleo. Todos podem se transformar em ruins, em prejudiciais, quando são aquecidos tanto nas temperaturas usadas para fritar. E acima de tudo, jamais reutilize o óleo para cozinhar, seja qual for. Os mais estáveis para fritar talvez sejam óleo de abacate ou de coco, mas da mesma forma não recomendo que você use esse método de cocção. Nunca mergulhe seus alimentos nos óleos. Os melhores métodos de cocção são assar em fogo baixo, ferver, cozinhar no vapor ou utilizar uma air fryer, sempre lembrando de regular cuidadosamente a temperatura e o tempo de preparo.